E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia. Hoje eu quero falar para você que é catequista sobre um texto de Santo Tomás de Aquino, Os Efeitos da Eucaristia. Vem comigo. Muitos catequistas têm dificuldade quando vão motivar, por exemplo, os pais, as crianças para ir na missa, porque diz, a missa é sempre igual, é sempre a mesma coisa e tudo tal. De fato, não dá para reinventar a roda a cada missa, refazer tudo. A missa é um ritual, né? E o ritual, ele é um pouco estático. Quando eu encontro uma pessoa, eu digo, oi, tudo bem? Como você está? Eu digo sempre a mesma coisa, às vezes para as mesmas pessoas, às vezes todo dia. Mas isso se renova a cada dia, tem um contexto a cada dia. Bom, o ritual existe, ele não pode ser mudado de uma hora para outra, mas acho que a gente tem que pensar nas motivações que a gente vai para a Eucaristia. Na sua motivação catequista, na minha motivação padre, por que eu rezo missa todo dia? Rezo missa para quê? Por que eu tenho que me esforçar de rezar missa todo dia? Ou você, por que tem que ir na missa todo domingo? Acho que algumas coisas, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, que é um grande teólogo medieval do século XIII, né? Ele nos ajuda a entender e a nos motivar um pouco mais. Então vamos tentar nos motivar por dentro, ok? Então esse texto, Os Efeitos da Eucaristia, está publicado e tal. Ele foi tirado da Suma Teológica, terceira parte, questões 79 e 80, é o que a gente chama Sermão sobre o Corpo do Senhor. Ok. Então, dada essa referência, o Santo Tomás diz assim, que a Eucaristia, citando ele aqui, todo o efeito que a bebida e a comida material realizam quanto à vida corporal, isto é, sustentar, crescer, reparar e deleitar, tudo isso realiza o sacramento da Eucaristia na nossa vida espiritual. Ou seja, para que a gente come? Para que a gente come todo dia? Quantos quilos ou quantas toneladas de comida eu já não comi para chegar hoje, com 59 anos, 90 quilos, né? Quantos eu não tive que comer, quantas toneladas eu não tive que comer para me sustentar? Então, na verdade, a Eucaristia também a gente pode comer, a gente pode participar todo dia, todo domingo, porque ela é alimento, ela precisa ser consumida. E aqui, então, para a nossa vida espiritual, ela nos sustenta, como a comida nos sustenta, nos mantém vivo. Ela faz crescer, né? Ou seja, até uma certa idade a gente cresce de altura, depois a gente cresce de lado, mas de qualquer jeito a comida faz crescer, né? O nosso corpo cresce também porque a gente come. A comida repara. Ou seja, se eu não comer, o meu corpo não tem possibilidade de se curar, de se reparar, de curar as feridas. A comida também nos dá gosto, né? A gente come por gosto. A comida também nos deleita, nos dá prazer. Assim também nós temos o prazer espiritual, ok? Então, tem essas coisas. A Eucaristia é o básico, é tão básico para a nossa vida espiritual como a comida é para o nosso corpo, ok? Diz São Tomás de Aquino, capítulo 4. Depois, mais para frente, ele vai dizer também, no capítulo 8, que esse sacramento, né, tem a faculdade de nos perdoar os pecados veniais. Ou seja, você não precisa confessar sempre, porque a missa, a gente começa já na missa pedindo perdão pelos pecados, e dos pecados mais leves, os cotidianos e tal. E o padre dá uma absolvição naquele momento. E a própria missa, o próprio corpo e o sangue do Senhor, a própria celebração perdoa esses pecados menos graves, cotidianos, de cada dia, vamos dizer assim. Então, esse sacramento também tem virtude para a remissão dos pecados veniais, citando São Tomás, o que pode ser visto pelo fato que ele é tomado sob a espécie de alimento nutritivo. Santo Ambrósio, São Tomás diz no livro dos Sacramentos, que esse pão, a Eucaristia, de cada dia é tomada como remédio da enfermidade de cada dia. Já Santo Ambrósio, no século IV, dizia
que a Eucaristia deve ser consumida sempre, porque ela é remédio, não é só sustento, comida, mas é também remédio da enfermidade. Ou seja, se você tem um pecado repetido, que você está combatendo, que você está tentando sair dele, você precisa comungar. Depois, no capítulo 9, ele diz assim: os pecados veniais, ao contrário dos pecados mortais, não contrariam caridade quanto ao hábito, mas contrariam a caridade quanto ao fervor do ato, o qual é conduzido por esse sacramento. É por essa razão que os pecados veniais são perdoados pelo sacramento da Eucaristia. Ou seja, os pecados do dia a dia só diminuem o nosso fervor, a nossa oração, a nossa capacidade de receber o Cristo. Então, frequente a Eucaristia para poder sair desses pecados veniais. Eles não nos impedem de receber. Eles nos impedem de ser mais fervoroso, mais santo e às vezes de ter mais consolação, de ter mais capacidade de estar próximo do Senhor. Mas a gente sempre deve estar perto do Senhor. Estamos falando de Tomás de Aquino, não estamos falando de qualquer pessoa, tá? Depois, no capítulo 14, ele diz assim: a Eucaristia preserva o homem dos pecados futuros e por isso, pois ela é sinal da paixão de Cristo, pela qual foram vencidos os demônios, de modo que esse sacramento repele toda a impugnação dos demônios. Ou seja, você está sendo tentado, você tem muita tentação, você tem muita dificuldade de rezar, frequente mais a Eucaristia, reze mais, comungue mais, e você vai ver que a sua vida espiritual se fortalece, você tem um escudo contra as tentações. Então veja, mais um motivo para participar da Eucaristia. No capítulo 15 ele diz assim: a Eucaristia confirma o homem no bem, pelo que também é preservado o homem do pecado. Ou seja, você quer crescer na graça? Escute a palavra de Deus, comungue do corpo do Senhor, frequente a Eucaristia. Ela confirma a pessoa na virtude. Veja, então, ela repele contra a tentação, ela confirma na virtude, ela apaga os pecados veniais, ela faz crescer e sustentar o corpo espiritual. Olha quantas razões para frequentar a missa. Depois, ele diz assim: os pecados veniais não impedem totalmente o efeito do sacramento, apenas em parte. Ou seja, de fato foi dito que o efeito desse sacramento não é apenas a obtenção da graça habitual, mas também uma certa refeição atual de espiritual doçura, a qual, na verdade, é impedida de se alguém se aproximar desse sacramento com a mente distraída pelos pecados veniais. O aumento da graça habitual ou da caridade habitual, porém, não é tirado. Nesse capítulo 22 aqui, quando ele fala que a Eucaristia é uma refeição atual de espiritual doçura. É interessante quando ele fala no século XIII que a Eucaristia é refeição, porque hoje os tradicionalistas têm uma dificuldade muito grande de falar disso. Se fala que a Eucaristia é sacrifício de Cristo, o sacrifício incruento de Cristo, que é verdade. O sacramento da Eucaristia é o sacramento do Cristo que se renova da cruz, se renova pela salvação de todos nós, mas ele é também refeição pascal, E aqui ele está dizendo aqui, mas também uma certa refeição atual de espiritual doçura. Ou seja, Santo Tomás reconhece que a Eucaristia, além de sacrifício, ela é também refeição. Ela não é um ou outro, mas ela é os dois. Então aproveite da Eucaristia. Depois, quando ele fala que a gente deve tomar um certo cuidado com os pecados, especialmente os pecados graves, e não deve comungar com pecado grave, porque aqui ele compara, por exemplo, a Judas Iscariotes. O pecador que recebe o corpo de Cristo pode ser comparado quanto à semelhança do crime a Judas que beijou Cristo.
porque ambos ofendem a Cristo sobre um sinal de caridade. Então veja, se você tem mesmo um pecado grave, mortal, um pecado importante, vamos dizer assim, então se confesse antes. Mas não se esqueça que é a Eucaristia que, como alimento, nos dá a vida da alma. É a Eucaristia que nos preserva do pecado, confirma no bem e ajuda a gente a crescer e a se aproximar dos irmãos. Veja, tudo isso Santo Tomás de Aquino fala aqui no século XIII. Isso deveria nos ajudar, você e eu, a nos aproximar da Eucaristia, a frequentar mais a missa, a participar melhor da comunidade, da missa que você tem concretamente na sua comunidade. Isso também deveria nos ajudar a motivar os pais e as crianças a participar da Eucaristia, mesmo que o seu padre não seja o melhor celebrante do planeta, mesmo que a missa seja mais ou menos igual. Mas a gente come arroz, feijão, salada e uma carne todo dia, se a gente quiser estar bem nutrido. Agora, claro, um dia ou outro a gente modifica, faz alguma coisa diferente. Agora, cuidado, querer comer diferente todo dia, porque nós vamos entrar nos ultraprocessados, né? Nós vamos entrar naquela comida de pacotinho. E aí ela dá obesidade, ela faz mal. Com a Eucaristia também é a mesma coisa. Cuidado de não querer sair dessa comida que é balanceada, que é forte e que ajuda a gente a crescer e ter saúde espiritual, e querer trocar por novidadezinhas quaisquer. Acho que isso deveria nos ajudar a repensar a nossa frequência e a nossa participação ativa na Eucaristia. Espero que isso tenha te ajudado. Se você quiser, você encontra esse vídeo, eu tenho aqui na versão do Kindle, mas você encontra esse livro, esse texto para comprar. Ele é fácil de achar e ele é relativamente barato, tá? Os efeitos da Eucaristia, Santo Tomás de Aquino. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado. Já passei dos 5.000 inscritos, eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado pela confiança. Um abraço, até a semana que vem.